No dia seguinte, uma grande multidão que viera à festa, ouvindo que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel! Palmeiras em ramos tão belos, ornavam as ruas por onde ele andou.
E, chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem, e, amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos.
Então Pilatos entregou-lhe Jesus para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E quando chegaram ao lugar denominado Gólgota, ali o crucificaram.
E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E quando olharam, viram que a pedra do sepulcro estava removida. E eis que viram então 2 mancebos vestidos de branco, que lhes disseram: Não vos assusteis, Jesus Nazareno, a quem buscais, e que foi crucificado, não está aqui, porque já ressuscitou.
Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A terrível cruz e a maravilhosa graça. Foi sobre o que nós ouvimos agora. O espetáculo da cruz foi terrível. A crucificação de Jesus é o ponto mais profundo, negro e trágico da história da redenção e, ao mesmo tempo, o mais gracioso. No dia em que Jesus morreu, testemunhamos uma concentração de atos e episódios dos mais perversos e hediondos que recaíram sobre uma pessoa inocente. Na verdade, o único homem que sofreu injustamente, o único homem inocente a sofrer injustamente. Jesus, em seu ministério nesse mundo, já havia sido perseguido, humilhado, caluniado e ofendido. Mas aquela sexta-feira foi diferente. Ele entregou-se. A hora de sua paixão havia chegado. Era o momento de enfrentar a morte. Então, ele foi traído e abandonado por seus amigos. Foi preso como se fosse o chefe de uma gangue de malfeitores. Foi amarrado e levado ao sinédrio. Foi julgado por juízes corruptos e parciais, que pagaram falsas testemunhas para depor contra ele. Mas diante das falsas acusações, Jesus permaneceu calado. Quando abriu a boca, falou a verdade e foi condenado por isso. Disseram que ele era um blasfemo. Quando esse julgamento acabou, estava claro que ele era inocente. Mesmo assim, o condenaram como criminoso. Naquele mesmo dia, ele foi levado a Pilatos, o governador da Judéia. Este homem tinha o poder de vida e morte naquela região da Palestina. No final, foi dele a decisão de crucificar Jesus. Ironicamente, um ímpio mortal decidiu pela morte do autor da vida. Pilatos testemunhou que não havia culpa em Jesus. Não vejo culpa nele, disse Pilatos. Sua mulher intercedeu por Jesus. Não se envolva com esse justo, exclamou ela. Mas o governador da Judéia, por temer os homens, lavou suas mãos. Em uma última tentativa de livrar Jesus da crucificação, Pilatos pediu que os judeus escolhessem entre Jesus e Barrabás, um conhecido assassino. O escolhido seria salvo. Barrabás foi o eleito pelo povo. Quanto a Jesus, Deus o havia escolhido para a cruz. Enquanto Pilatos lavava as mãos,
A multidão enfurecida gritava em relação a Jesus: mate-o, crucifica-o. O governador atendeu ao povo e mandou que crucificassem Jesus. Agora Jesus está nas mãos dos soldados romanos. Eles eram treinados para fazer da crucificação um espetáculo terrível, cruento e memorável para aqueles que suportassem assisti-lo. Primeiro vem o escárnio. Os soldados tiraram as roupas de Jesus e sua nudez foi vergonhosamente exposta. Vilipendiaram sua dignidade. Depois de o vestirem com um manto vermelho, coroaram-no com uma coroa de espinhos, cujos aguilhões perfuraram a carne da sua cabeça até atingirem os ossos do crânio. Colocaram uma vara em sua mão direita, como se fosse um cetro real. Com essa mesma vara, os soldados golpeavam a cabeça, já ferida e ensanguentada, por causa da coroa de espinhos. Os soldados fantasiaram Jesus como um rei macabro, a fim de zombarem dele, pois o acusavam jocosamente de rei dos judeus. Durante algum tempo, os soldados, dominados por um humor negro, divertiram-se com o sofrimento de Jesus. Cuspiram nele, xingaram-no e o açoitaram. Os açoites rasgaram a carne das suas costas. As muitas chicotadas causaram tantas e tão profundas feridas que as suas costelas ficaram expostas e possivelmente alguns dos seus órgãos internos também. Pelas suas chagas fomos sarados. A essa altura, Jesus estava muito fraco, com dificuldades para respirar e com dores atrozes. Sua morte era uma questão de tempo, mas ainda faltava o ato final dessa batalha, a cruz. Era necessário caminhar até o lugar da caveira, o monte da morte, o Gólgota. Somente ali seu calvário terminaria. Os soldados obrigaram Jesus a carregar sua própria cruz. Ele o fez por algum tempo, mas estava muito debilitado para chegar até o fim. Um homem, obrigado pelos romanos, levou a cruz até o lugar da crucificação. O espetáculo cruento continuou. Pregaram Jesus na cruz. Os cravos atravessaram suas mãos e pés. Impossível imaginar como alguém pode suportar tanta dor e não gritar, sequer gemer. Como verdadeiro homem, ele sofreu calado. Como cordeiro, aceitou mansamente a providência de Deus. Finalmente o levantaram, penduraram no madeiro, exposto em vexame, dor e maldição, estava o Salvador do mundo. A morte o golpeava pela última vez, mas antes de morrer, por asfixia ou afogado no próprio sangue, Jesus intercedeu por pecadores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele orou. Prometeu o céu para um ladrão arrependido, a quem disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E preocupado com sua mãe, confiou-a aos cuidados de João. Ele também experimentou o abandono do Pai. Isso o fez bradar em alta voz: meu Deus, por que me desamparaste? Foi a única vez que ele gritou ou queixou-se. Ser abandonado por Deus era insuportável. O inferno tinha se apoderado da sua alma justa nesse momento. A ira e o juízo de Deus recaíram sobre ele. Jesus estava bebendo o cálice amargo e mortal da ira divina. A oração que fizera no Getsêmani foi rejeitada. Contudo, sua obra estava acabada. Ele, de certa forma, estava satisfeito, pois poderia contemplar o fruto do seu penoso trabalho. Está consumado, disse Jesus. Este deve ter sido seu único consolo na cruz. Contemplar sua noiva, a igreja gloriosa, justificada de seu pecado, segura e salva. Jesus, seu sacrifício, aplacou a ira do Pai. Seus eleitos e amados irmãos não sofreriam como ele sofreu. Ele não falhou, ele completou a obra, nada mais é necessário, está consumado. Finalmente, a promessa feita a Adão se cumpriu. Ele esmagou a cabeça de Satanás. Está consumado. Adão falhou, mas ele não. Ele foi obediente até a morte, ele não se deixou seduzir pelo diabo, ele passou na prova, está consumado.
Ele conquistou vida eterna para o seu povo. Está consumado. Ele glorificou o Pai. Está consumado. Depois de seu penoso trabalho na terrível cruz, ele poderia descansar. Suas últimas palavras foram: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então morreu. Sepultaram Jesus. Ele estava no lugar dos mortos, sob o domínio da morte. Aquele foi um sábado desolador. Aparentemente, a esperança jazia com Jesus. Satanás parecia ter vencido e as trevas prevaleceram sobre a luz. Os discípulos de Jesus estavam desolados. Imaginem como deve ter sido terrível aquele dia, que Páscoa fúnebre deve ter sido aquela. Mas a verdade é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na manhã de domingo, o túmulo estava vazio. Aleluia! Jesus ressuscitou. Tragada foi a morte pela vitória. A morte foi mortalmente golpeada e não causa mais medo. Cristo a derrotou definitivamente. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus zombou dela na cruz. O vexame da cruz ficou para trás. Jesus estava ansioso para voltar à sua glória junto do Pai. Mas antes, ele tinha que animar os seus discípulos e comissionar a sua igreja. Ele precisava ter uma última conversa com Pedro, que o havia traído. Jesus não subiria ao céu sem antes dizer para Pedro que o havia perdoado por sua traição. Que amigo fiel, que Salvador maravilhoso. Quanta compaixão e amor dedicado a pessoas tão indignas. A última visão não foi a da cruz, mas foi a da glória. Jesus subindo gloriosamente entre as alturas para o céu, nas alturas para os céus. Ele assentou no trono da glória. Essa mesma visão teremos um dia, só que desta vez ele voltará para reinar com a sua igreja. Nesse dia, os que tiverem morrido em Cristo ressuscitarão para viver com ele eternamente. Na cruz, o juízo e a graça se encontraram. A cruz é terrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Foi terrível o que Jesus teve que sofrer por nossa causa. Os nossos pecados o feriram mais que os soldados romanos e pesaram mais sobre suas costas do que a cruz. Nosso pecado flagelou e desfigurou o nosso Salvador. Ele o tornou desprezível aos nossos olhos. Olhávamos e não víamos nenhuma beleza nele, nada para nos atrair. Suas feridas eram terríveis. Nenhum carniceiro se sentiria confortável em olhar para elas, mas por elas nós fomos curados. Terrível foi o castigo injusto que ele sofreu. Só Deus suportaria sua própria ira, porém o castigo que ele suportou nos trouxe paz. A cruz é terrível porque o nosso pecado é terrível. A cruz é maravilhosa porque a graça de Cristo é maravilhosa. Terrível cruz, maravilhosa graça. Todos os domingos, o dia do Senhor, celebramos a paixão e a ressurreição de Jesus. Cultuamos a Deus pela terrível cruz e por sua maravilhosa graça. Celebramos a morte da morte, a vitória da ressurreição e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Cristo nos constrange. Por isso temos esperança. Mesmo a morte é temporária para os que estão em Cristo. As piores coisas podem acontecer conosco, mas Jesus nos ressuscitará no último dia. A cruz nos ensina que coisas terríveis podem acontecer com os que confiam em Deus, mas coisas terríveis, dirigidas pela maravilhosa graça, também cooperam para o nosso bem. A terrível cruz nos mostra que Deus trata os pecados com seriedade e que nenhum deles ficará sem castigo severo, que pecadores só poderão escapar da ira de Deus, se abrigarem na maravilhosa graça de Jesus. Louvado seja Deus pela terrível cruz e pela maravilhosa graça. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, a Ti nós rendemos a nossa gratidão. Cantamos e meditamos, ó Pai,
na tua história de redenção, uma história pintada com cores dramáticas, quando vemos o nosso Salvador moído na cruz do Calvário, recebendo a ira do Senhor, ó Pai, um justo pagando pelos pecadores. Nós somos gratos, ó Deus, por nos livrar da tua ira, mesmo que para isso tivesse que descarregá-la no teu justo, o teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos porque Cristo voluntariamente se entregou a sua vida para reavê-la, porque esta foi a tua vontade. Obrigado a Deus, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui nesta manhã, não lamentando a morte do nosso Salvador, não chorando porque Ele está na sepultura, mas celebrando, ó Deus, a vitória de Cristo sobre a morte. Ele vive, ó Deus, e ressuscitado está à tua direita, e Ele voltará para nos buscar. Sabemos, ó Deus, que Ele é a primícia daqueles que dormem, e porque Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos no último dia. A morte é temporária, a dor é temporária, mas a vida é eterna. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja louvado o teu nome pela terrível cruz e por tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Recebam a bênção. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos cantar a vitória. Cristo ressuscitou para vitorioso voltar e reinar sobre tudo e sobre todos. A vitória daquele que contemplar Jesus Cristo. Amém.
sentar? Todos aqueles que têm aquela esperança, digam amém. Amém. Louvados em nome do Senhor. Antes de encerrarmos, eu quero expressar a gratidão da nossa igreja para aqueles que nos visitam nesta manhã e que puderam celebrar conosco, compartilhar nesse momento tão feliz para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição do nosso Salvador. Você é muito bem-vindo ao nosso reino e esperamos que você volte sempre que quiser e puder. Atenda a outros convites que foram feitos a você. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Quero agradecer também aos irmãos do coral pelo empenho que tiveram nesses dias, as dificuldades enfrentadas e, graças a Deus, vencidas, e pelo espetáculo que nos permitiram testemunhar nesta manhã de música, vozes e que louvaram certamente o nosso Senhor. Quero agradecer àqueles que são de outras igrejas, participaram conosco, Linha, Daniel, Yara, tem mais alguém aqui? Não, né? Muito obrigado também por nos ajudarem nisso. Eu acho que é só que tenhamos um bom domingo, tenha uma feliz Páscoa, celebre a ressurreição do seu Redentor. Jó, em meio ao seu sofrimento, ele teve uma única fonte de alegria, uma única luz de esperança, quando bradou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. E ele já se levantou. Que Deus seja louvado. Eu vou ali à frente, Belinha vai estar comigo, para ir para o coral e ser meus cumprimentos. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo.